Você acordaria no telhado e pensaria que está tudo bem? Porque foi exatamente assim com Marina, 29 anos, que abriu os olhos em cima da casa vizinha, com os pés cortados e a memória em branco. Ninguém entendeu como ela saiu pela janela sem chave, ou por que havia areia nos bolsos. Eu estava acordada, ela repetia, mas não lembrava de nada. Dormir virou um risco, um medo que começa quando o corpo se move sozinho. Samuel tinha 17 anos quando bateu o carro pela primeira vez. Dizem que ele saiu de pijama, pegou a chave e dirigiu por 6 quarteirões antes de acordar no meio de um sinal vermelho. Não era o primeiro caso. Já havia tentado cozinhar, escrever mensagens, até limpar a casa enquanto dormia. Só que daquela vez, quase matou alguém. O mais assustador? O carro estava trancado. Por dentro. A mãe de Felipe achou que ele estava conversando com a Alexa às 3 da manhã, mas quando viu as gravações, entendeu que ele respondia a alguém que não estava lá. A câmera mostrava o garoto em pé, olhando para um canto escuro do quarto, falando baixinho e gesticulando, como se suplicasse algo. Depois, ele chorava, de costas para o espelho. Ao lado dele, no reflexo, havia algo que não se mexia como ele. Há famílias que não dormem mais com as portas abertas, não por medo de invasores, mas dos próprios filhos. Uma adolescente foi encontrada pelada na garagem do prédio, segurando um relógio de pulso que não era dela. Outra desenhou a planta da casa do vizinho no chão da sala, com giz de cera. Os pais rezam, filmam, choram e se culpam. Porque como proteger alguém de si mesmo? E quando você começa a desconfiar que talvez, só talvez, esteja acordado durante tudo isso, mas algo dentro de você te obriga a continuar fingindo que dorme, é aí que a noite não termina. Ela se repete. Como com Clara, que um dia acordou, mas o corpo não voltou mais. A história dela nos leva ao próximo ponto. Os pesadelos que deixam marcas na vida real. No hospital não chamavam mais de sonambulismo, chamavam de episódios. Mas ninguém conseguia explicar por que Fernanda acordava toda semana com a chave da porta na mão e os pés sujos de terra vermelha. Ela nunca teve jardim. Uma noite, o irmão instalou uma câmera no corredor. O vídeo mostrava Fernanda parando em frente ao quarto dos pais e sussurrando algo que só o microfone captou. Ela já está aqui. Há também os que andam e não voltam, como Jonas, cujo corpo foi encontrado 3 dias depois, nos trilhos de um trem desativado. A última imagem dele, saindo de casa em silêncio, às 4h47 da manhã, sem celular, sem carteira, sem camisa. A polícia disse que foi suicídio. A família jurava que ele tinha dormido cedo e estava bem. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia ignorar. Os pés dele estavam limpos. Alguns começaram a dormir trancados por dentro, com correntes, cadeados, grades improvisadas, uma medida de desespero que só piorava a angústia. Uma mulher em Belo Horizonte fez isso por 6 meses, até que uma madrugada ela acordou do lado de fora, com a fechadura intacta. No chão havia uma faca da cozinha e um bilhete rabiscado com a própria caligrafia. Eu tentei impedir. Os especialistas dizem que o corpo conhece caminhos que a mente não lembra. Mas e quando esses caminhos parecem não ser seus? Uma jovem foi gravada caminhando pelo bairro com os olhos completamente abertos, parando em frente a postes e sussurrando datas. Sempre datas. A última que murmurou foi o dia em que o avô dela morreu. Um avô que, segundo a família, ela nunca chegou a conhecer. O terror do sonambulismo não está só no que acontece durante a noite, mas no que ele revela sobre nós. Quem somos quando ninguém está olhando? O que acontece quando o corpo se move com uma vontade que não é nossa? E se isso for apenas a primeira camada do sono? Porque quando os sonhos começam a deixar marcas no mundo real, talvez o sono nunca termine. Talvez ele apenas mude de forma. Lúcio acordava toda manhã com arranhões no ombro direito. No início, achou que fossem do gato. Depois percebeu que o animal não dormia mais no mesmo cômodo. Foi só ao instalar uma câmera no abajur que viu a própria mão se mover sozinha, deslizando pelo ombro como se procurasse algo sob a pele. O mais perturbador? Os olhos dele estavam abertos,
mas não havia ninguém ali dentro. Certa noite, uma criança de 5 anos foi encontrada dentro da igreja da cidade, deitada no altar, com as roupas viradas ao avesso. Não havia sinal de arrombamento nem explicação. A mãe, em prantos, jurava que ele tinha sido colocado para dormir no berço. O padre, em silêncio, fechou as portas por tempo indeterminado. Disse que o altar tinha sido profanado de um jeito que não sabia nomear. Muitos desses relatos não viram notícia. São apagados, esquecidos ou abafados por vergonha, porque admitir que não controla seu próprio corpo fere mais do que cair ou se machucar. É admitir que há um pedaço da sua mente que não te reconhece. E se ela estiver acordada agora, observando você digitar, pensar, sorrir, só esperando a próxima madrugada para assumir o volante de novo? Teve um caso em Recife, em que o homem instalou sensores de movimento e alarmes. Toda noite era um susto, um registro, um grito vindo da sala. Numa delas, ele foi encontrado sentado no sofá, chorando em silêncio, com os olhos grudados no espelho da parede. Murmurava uma frase repetida como um mantra: "Eu não fui o primeiro." No dia seguinte desapareceu. Os sensores não ativaram, as portas não abriram. E é por isso que alguns escolhem não dormir mais. Café, remédios, luz acesa. Um terror que só quem vive entende, o medo de si mesmo. Mas o corpo cobra. Uma hora ou outra ele apaga. E é nesse apagão que o perigo volta. Como se o verdadeiro pesadelo não fosse o que você vê de olhos fechados, mas o que seu corpo faz quando você deixa de ver. E se nesse instante você estiver dormindo e lendo isso só num sonho? Algumas famílias desenvolvem códigos, sinais desenhados com fita no chão, frases escritas no espelho, objetos fora de lugar de propósito. Tudo para saber no dia seguinte se algo aconteceu. A mais comum é a marca de sal na porta. Simples, barato, eficaz. Só que tem um problema. Quando a marca desaparece, mas a porta continua trancada, o desespero vem em silêncio. Num asilo em Campinas, 3 idosos começaram a aparecer com hematomas nas pernas e marcas de mãos nos braços. O turno da noite jurava não ter visto nada. Mas a câmera da enfermaria mostrou algo pior que agressão. Uma das idosas caminhava pelo corredor, abrindo portas e observando os colegas dormirem. Parava diante de cada cama, como quem escolhe. Nunca lembrava de nada, e não foi mais vista acordada. Não se trata de crer ou não. O sonambulismo, do jeito que aparece nesses relatos, não obedece mais ao manual. Não é só o corpo vagando, é o tempo fora do eixo, o rosto que aparece no espelho errado, a ausência de resposta quando você chama por si mesmo. Como disse um dos poucos sobreviventes de um caso extremo: "Eu senti que alguém estava usando meu corpo, mas não era eu e também não era estranho." Às vezes, o mais perturbador é o que fica fora do vídeo. Como o caso de uma mulher que dormia com o celular gravando. Em uma das noites, o som captado foi de um sussurro cortado por um estouro. A gravação travou às 03h33. Quando ela acordou, estava com o celular na mão, mas a última foto tirada era da porta da frente, aberta com uma sombra do lado de fora. Sem rosto, sem forma, mas olhando. E se tudo isso for só o começo? Se ao invés de um distúrbio do sono, estivermos falando de uma falha no que entendemos como eu? Porque o terror do sonambulismo não é só andar dormindo. É a possibilidade de nunca mais saber se acordou de verdade. O próximo tópico nos mergulha justamente nesse ponto cego da mente: os pesadelos que deixam marcas na vida real. Em 2021, uma mulher chamada Yolanda foi encontrada em pé no meio da rua, segurando uma mala com fotos antigas e a chave de uma casa que não era dela. Ao ser levada para o hospital, só repetia uma frase: "Eu não quero voltar." Ninguém entendeu o que ela queria dizer. Mas 2 semanas depois, seu marido revelou que Yolanda havia perdido uma irmã aos 7 anos, sonâmbula, desaparecida até hoje. A mala era da irmã. O mais cruel é que para muitos não há registros, nem feridas, nem câmeras, nem testemunhas. Só o vazio. Acordar com a sensação de que algo aconteceu, mas todos à sua volta dizem que foi só um sonho, como se a realidade estivesse escorrendo pelas bordas da consciência.
Um abismo entre o que você sente e o que dizem ser verdade. É ali que o medo cresce, onde ninguém pode entrar com você. Há relatos que terminam em hospitais psiquiátricos, há outros que viram promessas de fé, rituais, exorcismos, mas a maioria termina em silêncio. Em famílias que param de falar sobre isso, em quartos que ficam trancados, em noites onde todos fingem dormir, torcendo para não serem os escolhidos daquela vez. Porque o sonambulismo não pede licença. Ele vem quando a luz apaga e a mente falha. E às vezes nem precisa estar dormindo. Basta perder o foco, desviar o olhar, ceder ao cansaço. Há algo dentro de nós que conhece o caminho. Um impulso silencioso, antigo, sem nome. Como se estivéssemos vivendo duas vidas. A que mostramos e a que anda por aí, sem que ninguém veja. E se ela estiver acordada agora, esperando você apagar a próxima vez? Então, antes de dormir, faça um favor a si mesmo. Tranque as portas, desligue os aparelhos e observe bem o espelho, porque talvez, só talvez, seu corpo já tenha saído e você ainda esteja aqui sem saber. Vamos continuar. Porque os pesadelos que deixam marcas na vida real são mais comuns do que você imagina. Dizem que foi só coincidência, que ela sonhou com um acidente e ele aconteceu. Mas quem viu o desespero de Larissa, horas antes do ônibus tombar na serra, sabe que não era só medo. Ela acordou gritando, pedindo para não entrar naquele veículo, dizendo que viu corpos no chão e gritos abafados pela neblina. Ninguém ouviu. Ninguém nunca ouve. O problema é quando o pesadelo avisa e você acorda tarde demais. Em Goiânia, um homem acordou com o peito arranhado, como se tivesse lutado com um animal. Não havia gato, cachorro ou qualquer bicho em casa. A porta estava trancada. No chão do quarto, 3 moedas antigas que ele nunca vira. No sonho, ele corria por um corredor escuro, tentando fugir de uma sombra que arranhava suas costas com garras de ferro. Ele acordou quando caiu. Mas as marcas ficaram. Clara tinha 17 anos quando sonhou com a avó morta, segurando uma xícara e apontando para o fogão. No dia seguinte, a cozinha explodiu por um vazamento de gás. A vizinha morreu. A xícara, a mesma do sonho, estava intacta no meio dos escombros. O que ficou foi o silêncio. Ninguém quis ouvir mais sonhos da Clara, nem ela, porque sonhar passou a ser uma sentença. Alguns chamam de alucinação, outros de trauma. Mas quem já acordou com o coração disparado, sentindo um hálito quente no ouvido e a certeza de que não estava sozinho no quarto, sabe? Tem coisa que o sonho traz de volta com você. Como o rapaz que viu uma mulher no pesadelo, de vestido molhado, sem rosto, e passou a vê-la toda a noite no pé da cama, sempre de cabeça baixa, sempre úmida. E há os que sentem o toque, a pressão nos ombros, o cheiro do medo, como se algo tivesse cruzado a fronteira e agora vivesse ali, entre o travesseiro e a nuca. Gente que troca de quarto, de cama, de cidade, mas não do pesadelo. Porque ele vem dia após dia se transformando, até não ser mais só um sonho, mas uma memória que ninguém mais lembra, exceto você. Amanda gravava os próprios sonhos desde os 15 anos. Um diário de voz, escondido no celular. No início era curiosidade, depois virou sobrevivência. Porque ela passou a acordar com hematomas simétricos, sempre em lugares diferentes do corpo. E o mais estranho era a voz nos áudios. Não parecia dela, era mais baixa, mais velha. Um dia, a gravação terminou com a frase: "Agora é minha vez de sonhar." Um senhor de 63 anos, aposentado do interior do Paraná, passou a acordar com móveis fora do lugar. Cadeiras viradas, quadros tortos, louças quebradas. Pensou que estava enlouquecendo. Instalou câmeras. Mas o que viu foi ainda pior. Ele mesmo, andando pela casa de olhos abertos, repetindo os gestos exatos que tinha feito no sonho anterior. Como se o pesadelo estivesse sendo reencenado ao vivo. Tem quem acorde chorando. Tem quem acorde gritando. E tem quem não acorde de verdade. Uma mulher em Belém acordava toda manhã com o mesmo nome rabiscado no espelho: Adelina. Não conhecia ninguém com esse nome.
No sonho, era uma criança trancada num quarto, implorando para sair. A mulher mandou benzer a casa. Mudou-se, mas o espelho novo embaçou com o mesmo nome no primeiro banho. Já ouviu falar de sonhos compartilhados? 2 irmãos em Salvador começaram a descrever o mesmo pesadelo. Uma porta vermelha que não podiam abrir, sob risco de perderem a língua da mãe. Tinham 5 e 7 anos. Os pais acharam que fosse influência da TV. Até o dia em que a avó, com Alzheimer avançado, desenhou a mesma porta numa folha e colou na parede. Ninguém sabe onde ela viu aquilo. E quando os sonhos deixam objetos para trás, como no caso de Davi, que acordou com uma chave de armário nas mãos. O problema é que a chave abria um cofre, do pai dele, que havia morrido 6 anos antes. Dentro, fotos rasgadas de uma mulher desconhecida, a mesma do pesadelo da noite anterior. E o cheiro do quarto não era o mesmo de sempre. Estava com cheiro de perfume antigo, de lavanda, do tipo que a mãe dele dizia odiar. Em Aracaju, uma jovem chamada Elô passou a ter o mesmo sonho por 21 noites seguidas. Estava presa em um túnel de concreto e uma criança com os olhos costurados pedia para ela não esquecer o nome. No dia 22, Elô desapareceu por 8 horas. Foi encontrada andando sozinha perto de um galpão abandonado, o mesmo da foto que ela desenhara uma semana antes. Quando perguntaram o nome da criança do sonho, ela só respondeu: "Vocês esqueceram." E não são só crianças. Um cirurgião experiente, acostumado a lidar com sangue, ligou chorando para a esposa dizendo que não sabia mais quem era. Tudo depois de um pesadelo com sua própria morte, onde se via deitado na mesa de operações, enquanto outro homem com o seu rosto operava seu coração. Dias depois, o bisturi escorregou pela primeira vez em 15 anos. Ele jurava que não era ele quem segurava a mão. Alguns acordam com palavras na pele. Literalmente. Uma mulher de Brasília relatou acordar com o nome Benedito arranhado no antebraço. Não conhecia nenhum. Mas sua mãe, já falecida, tinha um irmão desaparecido com esse nome. A coincidência? A marca só surgia depois de um sonho com um campo de milho e um rádio quebrado. Em todos ela ouvia a mesma música antiga, uma valsa que ninguém mais lembrava como começava. No Acre, um grupo de adolescentes decidiu gravar um experimento. Todos tentariam sonhar com a mesma história descrita num papel. Ao longo de 3 semanas, 4 deles relataram fragmentos idênticos, sons metálicos, um portão verde e uma mão saindo do chão. Um deles acordou com o braço quebrado. Disse que tentou se soltar, mas alguém o puxava de volta. Não era um pesadelo, era uma visita, ele murmurou antes de apagar de novo. E então há os que nunca mais dormem, literalmente. Um homem ex-militar passou a evitar o sono como se fosse um veneno. Tomava estimulantes, banhava o rosto com gelo, gritava quando o corpo cedia. Aos 39 anos caiu no banheiro e teve um infarto fulminante. No bolso da calça, um bilhete: "Se eu dormir, ele acorda." O mais estranho, o corpo foi encontrado com o semblante de paz, mas os olhos estavam abertos. O que mais assusta não é o pesadelo em si, é a forma como ele insiste em ficar. Mesmo com a luz acesa, mesmo com o dia correndo lá fora, ele espreita nos cantos da memória. Há relatos de pessoas que, anos depois, ainda acordam com o gosto amargo do mesmo sonho, como se tivessem vivido algo real, porque talvez tenham vivido. Talvez o que chamamos de sonho seja só o eco de uma outra vida que nunca adormeceu. Há quem tente se livrar deles com terapias, orações, medicamentos, e há os que simplesmente aceitam, como a mulher que passou a escrever seus pesadelos em folhas soltas e enterrá-las no quintal. Quando perguntaram por quê, ela respondeu: "Se eu não guardar, eles voltam dentro de mim." E um dia, quando a chuva cavou a terra, as folhas voltaram, intactas, mas agora escritas com outra letra. As marcas físicas, os sussurros, os rostos sem nome, tudo isso cria um buraco na rotina. Algo pequeno, mas permanente. Um arranhão na realidade que nunca cicatriza, porque mesmo depois de acordar você sente que algo ficou para trás. E pior, que algo veio junto com você.
como se ao abrir os olhos você não tivesse voltado sozinho. As pessoas que convivem com isso aprendem a calar, a fingir normalidade, a sorrir no café da manhã, mas no fundo, carregam perguntas que ninguém quer fazer em voz alta. E se esse for o sonho? E se eu só lembrar da verdade, quando for tarde demais? Porque o que você sonha pode não ser só seu. Pode ser um recado, um aviso, um lembrete do que o mundo tentou enterrar. E se for verdade que alguns pesadelos não acabam ao acordar, então, o que acontece quando você acorda? Mas o mundo ao redor começa a se comportar como um deles. Luzes piscando, portas que se fecham sozinhas, objetos que mudam de lugar quando ninguém está olhando. Porque às vezes, o sonho não te segue, ele te espera. E é aí que entramos no próximo ponto, as fronteiras entre realidade e sobrenatural. Ela tentava gritar, mas não conseguia. O corpo travado, os olhos abertos, e aquela presença no quarto, encostada no peito dela, respirando baixo, pesado. Juliana chamava isso de a hora cinza. Não era sonho, não era vigília. Era uma prisão entre dois mundos. Teve vezes em que sentiu dedos nos pulsos, um peso sobre o estômago e até sussurros perto da orelha. A pior parte? Sempre era no mesmo minuto do relógio. 03:17. Carlos, em Curitiba, começou a perceber que a TV ligava sozinha quando ele dormia. Sempre no canal errado. Sempre num volume baixo demais para entender, mas alto o suficiente para acordá-lo. Um dia resolveu deixar o celular gravando. Na manhã seguinte não havia som, só a imagem de Carlos sentado na cama, olhando fixamente para o corredor. Por 2 horas. Depois deitado de novo, como se nada tivesse acontecido. Ele jura, não lembra de nada. E quando o tempo desaparece, como com Neide, que saía para fumar às 2 da manhã e voltava às 5 sem se dar conta, dizia ter dado só 2 tragos. O relógio, os registros das câmeras, os celulares, todos marcavam o intervalo. Mas ela não lembrava nem do caminho até o portão. Uma noite, voltou com os pés molhados e cheiro de eucalipto no cabelo. Ela morava num bairro seco, sem árvores por perto. Já teve alguém que viu a luz piscar sempre no mesmo ponto da madrugada. Vez após vez, a mesma lâmpada, no mesmo cômodo. Mas o detalhe que incomoda não é o piscar, é o que ele revela. Uma sombra que só aparece no instante exato da oscilação. Um vulto, pequeno, mas presente, como se a luz fosse só um acidente. E a sombra, o motivo real. Porque às vezes o sobrenatural não entra pela porta. Ele vem com a falha. E há o som. O som que ninguém mais ouve. Como o chiado de rádio desligado. Ou uma respiração atrás da parede. Quando aparece, a casa inteira parece prender o ar. O cachorro some, o celular trava, o espelho embaça sem calor. E então tudo volta. Mas você sabe que mudou. Porque só você ouviu, só você viu. E o que viu não deveria estar ali. Em Maceió, uma mulher relatou perder 1 hora inteira sempre que passava pela mesma escada do prédio. Subia às 23h e só chegava ao andar às 0007. Os vizinhos diziam que era distração, até que um deles a seguiu, escondido. Subiram juntos, mas ele chegou sozinho. Quando ela reapareceu, suada e tremendo, não conseguiu dizer onde esteve. Só repetia. A escada virava outra coisa. Na semana seguinte, se mudou sem aviso. No interior de Minas, um garoto acordava com os brinquedos organizados de forma estranha. Um círculo de carrinhos em volta da cama, bonecos todos virados para a janela. A mãe achava que ele fazia isso de madrugada, até ver com os próprios olhos os brinquedos se moverem sozinhos, lentamente, um por um. Ela ficou sem reação. O filho só disse: eles escutam quando a gente fala deles. Tem gente que sente cheiro antes de tudo começar. Um cheiro específico, familiar. Como perfume de avó falecida, cigarro num quarto vazio ou comida azeda no meio da madrugada. O cheiro chega antes da paralisia, antes da luz piscar, antes da sombra. É um aviso, como se algo estivesse pedindo passagem, como se o sobrenatural fosse educado,
e esperasse permissão para entrar. Em Porto Alegre, câmeras de segurança gravaram um homem saindo de casa 4 vezes numa mesma noite. Só que ele jurava não ter saído. E o detalhe que ninguém entendeu: cada saída tinha um comportamento diferente. Numa, ele ria. Noutra, chorava. Numa terceira, falava sozinho olhando para cima. A última, só andava reto até sumir. E reaparecia na cama, imóvel. Como se cada vez fosse uma versão dele diferente. E quando os espelhos não refletem mais como deveriam, uma mulher passou a evitar o do corredor. Toda vez que passava, sua imagem sorria um pouco antes do rosto dela se mover. Filmou. Mostrou ao marido. No vídeo, não acontecia nada, mas ela sabia, sentia. Um dia encontrou o espelho com uma rachadura interna, exatamente onde estaria a boca. Desde então ele embaça sozinho, sempre com o mesmo sorriso. Um estudante de design em São Paulo começou a perder tempo durante o banho. Cronometrava 15 minutos, mas quando saía, se passavam quase 2 horas. A água não acabava. O celular não registrava chamadas. E o mais estranho, as unhas estavam sempre mais curtas. Um dia, deixou o espelho coberto com fita preta. Quando voltou, a fita estava intacta, mas no reflexo, o rosto dele tinha algo faltando. Os olhos estavam borrados. Relatos de portas que se trancam por dentro, de rádios que tocam músicas que nunca existiram, de relógios que giram ao contrário durante exatos 30 segundos. São pequenos absurdos. Pequenos, mas constantes. Como se alguém ou algo estivesse testando os limites. Um erro aqui, uma falha ali. Nada grande o bastante para chamar a polícia, mas o suficiente para destruir a paz. Uma enfermeira em Salvador acordava toda madrugada com sede, sempre no mesmo minuto. Foi só no 5º dia que notou. Os copos estavam sempre em lugares diferentes. Começou a fotografar. Um deles apareceu no chão do quarto da filha, outro no freezer. E na última vez, no alto da estante, onde ninguém alcançava. Ela não lembrava de ter se levantado, mas a sede desaparecia por horas depois disso. E quando o desaparecido é você? Um homem em Campo Grande acordou no banco de trás do próprio carro, com roupas diferentes e o cabelo cortado. Estava limpo, com o celular descarregado e sem sinais de arrombamento. O GPS marcava um trajeto feito durante a madrugada. Ele morava sozinho. As câmeras do prédio mostraram alguém saindo com seu corpo, mas o jeito de andar não era o dele. Era mais rígido, mais calmo. Talvez, no fim, a realidade só se mantenha intacta, porque a gente se recusa a olhar os defeitos, como manchas que somem ao acender a luz. Mas uma vez vistas, elas voltam. Sempre voltam. Porque o sobrenatural às vezes não invade. Ele já está aqui, camuflado na rotina, no canto do olho, no intervalo entre o piscar e o lembrar. E é aí que entra o último estágio da noite, quando você perde tempo, espaço e até sua própria história. João, um fotógrafo de Recife, passou a notar uma diferença estranha nas imagens que tirava à noite. Em algumas, a mesma pessoa aparecia 2 vezes, em posições distintas no mesmo segundo. Primeiro achou que fosse erro da câmera, depois percebeu que só acontecia em certos lugares, e em uma delas, a duplicata olhava direto para a lente, com os olhos totalmente pretos. João parou de fotografar, mas a câmera ainda liga sozinha às 2h13. Há quem tente documentar, medir, entender, mas quanto mais se busca lógica, mais a realidade escapa por entre os dedos. Uma jovem manteve um diário por 6 meses, anotando cada evento estranho, cada falha de tempo, cada luz piscando. No fim, percebeu que as páginas finais estavam em branco, não por descuido, mas porque, segundo ela, alguma coisa lia antes que ela escrevesse. Ela parou. O diário desapareceu dias depois. Crianças costumam ver primeiro. Apontam para cantos, perguntam por nomes que ninguém mencionou. Desenham portas e pessoas sem rosto. Um menino disse à mãe que seu outro ele morava embaixo da cama e que às vezes trocavam de lugar. Ela riu, como toda mãe, até acordar e ver o filho parado no corredor e ouvir o mesmo filho chamando do quarto com uma voz rouca e pausada. Nenhum dos dois se moveu. A casa de Ana começou a se comportar como se estivesse viva.
luzes que apagavam quando ela chorava, rádio que ligava sozinho quando ela pensava em sair. As plantas morriam na mesma ordem dos seus sonhos, até que ela decidiu perguntar em voz alta: "O que você quer?" Na manhã seguinte, encontrou um único bilhete na porta da geladeira, escrito à mão, com a própria caligrafia: "Fica." E no fim talvez não haja fronteira nenhuma, só camadas. E às vezes elas se misturam. Um segundo a mais no espelho. Um passo que você não lembra de ter dado. Uma sensação de que alguém passou por você, sem ser visto. O terror mais profundo não grita, ele escorre. E quando você nota, já está no meio. Porque a próxima história talvez comece com você acordando, mas não no mesmo lugar onde adormeceu. Teve um homem que gravava o som da própria respiração enquanto dormia. Um padrão simples, quase meditativo, mas numa das noites, ao revisar o áudio, encontrou uma pausa, de 12 minutos. Nesse intervalo, o som que surgiu não era dele. Era uma outra respiração, mais pesada, e no fundo uma voz sussurrava: "Eu fui você." Desde então ele não escuta mais as gravações, mas toda noite ainda grava. Alguns chamam de possessão, outros de fragmento de memória coletiva. Mas talvez seja mais simples e mais cruel. Uma rachadura, uma fenda fina no que chamamos de normalidade. Como se, em certos horários, lugares e estados de espírito, o mundo afrouxasse e alguém passasse por ela. Alguém que conhece o seu rosto. Alguém que você esqueceu, mas que nunca esqueceu você. No Pará, um pescador que vivia sozinho desapareceu por 3 dias. Quando voltou, não falava, só escrevia. As frases eram curtas, quase infantis. "Eu fui para lá. Eles lembram da gente. O tempo não tem tempo." Morreu meses depois, em silêncio. Mas deixou dezenas de cadernos, todos escritos à mão. Todos com a mesma palavra repetida na última página: retorno. E há os que vivem normalmente. Trabalham, amam, dormem, mas carregam nos olhos um certo cansaço. Não do corpo, da alma. Gente que já esteve em lugares que não devia, em horários em que ninguém mais estava acordado, e voltou. Mas nunca completamente. Porque quem atravessa essas fronteiras deixa algo para trás, algo que um dia pode voltar para buscar o resto. Então, se hoje ao deitar você sentir uma ausência estranha, ou um sussurro que parece ter vindo de dentro, talvez não seja imaginação, talvez seja só um lembrete de que a realidade como você conhece é só uma camada e que há outras esperando, quietas, atentas, porque algumas noites não passam, elas ficam. E a próxima pode ser sua.